Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 7. Sublimes Emoções. Pergunta: as religiões, de modo geral, tiraram da maioria de seus representantes a alegria de viver. Como será a vida dos responsáveis pelo pilar religioso quando o cristianismo renovado fizer parte do dia a dia dos espíritos terrenos? Resposta: a conduta do ser humano é de conformidade com a sua evolução espiritual. A melancólica vida que os religiosos, sem religiosidade, tiveram foi em função da ignorância de cada época quanto à realidade da vida mental e à sacralidade da vida emocional quando embasadas em princípios ético-morais. Com o advento da quirliangrafia, a presença inconteste das crianças índigo e cristal e tantas outras maravilhas, podemos avaliar as cores das auras dos religiosos reprimidos. Também aqueles enclausurados que obedecem às determinações de seus pais ou outros mandatários. Certamente eram e são portadores de cores enegrecidas, pois viviam e vivem sem o magnetismo que expressa júbilo, êxtase, alegria e harmonia íntima, próprios dos que se sentem livres. Eis a questão: como representar a divindade sem júbilo, sem alegria, sem o êxtase pelo divino? É incoerência de nossa parte. É proposto pelos adventos crísticos que os encarnados valorizem e vivam as emoções humanas seguindo princípios ético-morais evangélicos sem acanhamento, autopunição nem atrelamentos a conceitos infantis de épocas remotas e mortas. Sintam o garbo de serem porta-vozes dos céus, a fim de terem magnetismo para conduzir seus semelhantes mais próximos às sublimes emoções, valorizando eternamente a oportunidade da reencarnação e emocionando-se também com os haveres da terra. Sejam portadores do otimismo, da esperança e da motivação, propiciando que suas auras se tornem refulgentes para magnetizar com as cores da vida plena os ambientes onde estiverem atuando. Uma vez que as religiões tiraram de boa parte de seus representantes a alegria e as necessárias emoções humanas, vamos divulgar o cristianismo renovado com entusiasmo, na condição de porta-vozes das potestades celestes, almejando colocar vida na vida dos que abraçarem o pilar religioso e também os demais pilares. Pergunta: segundo as sagradas fileiras, as emoções humanas são tão importantes quanto o ar que se respira e a água que se bebe. A partir de quando, na escala da evolução, o espírito encarnado começa a emocionar-se com os tesouros celestes? Resposta: não há como padronizar, considerando que a emoção é crescente e eterna. Isabel da Hungria, por exemplo, devido ao seu grau de evolução espiritual, rejeitou a coroa de ouro na condição de princesa, alegando: como eu poderia usar uma coroa tão preciosa diante de um rei, Jesus, coroado de espinhos? Isabel, por ter nomeado o Nazareno Mestre o seu modelo, já não se motivava nem se emocionava com os tesouros perecíveis. Ela aspirava a valores transcendentes e eternos. Podemos deduzir mais uma constante universal: à medida que o ser humano se vincula aos tesouros celestes, desliga-se emocionalmente dos tesouros terrestres. O mais importante é que não depende simplesmente de querer. É preciso ter evolução espiritual para tal, a fim de não abdicar dos tesouros terrestres com lágrimas nos olhos e sofrimento no coração. Assim também é a emoção pelos valores que transcendem a vida existencial. Milhões de pessoas abandonam as causas espiritualizantes por falta de conhecimento para estruturar bases sólidas. Não é possível improvisar quando as leis da evolução exigem conhecimentos transcendentes para a alma libertar-se dos tesouros que o ladrão rouba e a ferrugem consome. Isso porque, onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Pergunta: por que os ditos religiosos não demonstram emoção quando estão falando sobre o sagrado?
Por que, em muitos casos, a pregação chega a deprimir os ouvintes? Resposta: é do conhecimento de todos que o universo é regido por leis sábias. Todos nós já fomos informados de que a natureza não improvisa evolução, sentimento, emoção e etc., considerando que as aquisições ético-morais são por esforço pessoal. Assim, a partir do momento evolutivo em que o espírito começa a despontar o sentimento religioso até atingir a plenitude da religiosidade, quando passa a portar na aura a cor azul celeste, terá de percorrer imensa trajetória no vai-vem reencarnatório, aumentando progressivamente a sua frequência mental. Partindo da logicidade da lei da evolução, não é suficiente querer ser um religioso, mas preencher os quesitos exigidos pelas leis científicas que regem a vibração da cor azul, segundo Ramatiz no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Em A Grande Síntese, Pietro Baldi nos esclarece sobre as cores do espectro solar. Segue-se depois a região que vai dos 400 aos 750 trilhões de vibrações por segundo, em que está a luz, do vermelho ao violeta, em todas as cores do espectro solar e, mais exatamente, vermelho, raio menos refratário, média de 450 trilhões de vibrações por segundo, laranja, 500, amarelo, 540, verde, 580, azul 620, anil 660, violeta, o mais refratário, 700 trilhões de vibrações por segundo. Eis as 7 notas desta nova oitava ótica, e quando vossos olhos percebem vossa harmonia de cores, não podem ultrapassar uma oitava de vibrações. Além destas, há outras notas invisíveis a vós, os raios infravermelhos, notas graves demais para a vossa retina, as radiações ultravioletas, notas agudas demais, regiões dinâmicas limítrofes ao espectro visível. As primeiras são sensíveis apenas como radiações caloríficas, escuras. As segundas, por sua ação química e actínica, fotografáveis, mas escuras para os olhos. Apenas num breve trecho inexplorado, aquém das notas mais baixas do infravermelho, estão as notas mais agudas das radiações eletromagnéticas hertzianas. Se continuardes do lado oposto, além do ultravioleta, o exame do espectro químico, extenso muito mais vezes do que o espectro visível, atravessareis uma região ignorada dos vossos sentidos e chegareis por volta dos 228 quatrilhões a uma zona em que as vibrações alcançam 2 quintilhões de vibrações por segundo. A aura do ser humano, que tem o azul como cor fundamental, identifica a sua religiosidade. Assim, observemos a distância vibracional a ser percorrida pelo espírito em evolução entre o início do azul, com 620 trilhões de vibrações por segundo, até chegar ao final de sua faixa, antes do anil, do índigo, que começa com 660 trilhões de vibrações por segundo. No percurso da cor azul, a frequência mental a ser aumentada é de 40 trilhões de vibrações por segundo. Justifica-se, dessa forma, a pessoa ter inclinações para seguir o pilar religioso, mas não se emocionar com os valores eternos do espírito imortal. Trata-se de espírito que, na busca religiosa, ainda é infante. Pergunta: a orientação de Pietro Baldi serve também para a manifestação do amor incondicional? Resposta: somos portadores em latência dos divinos atributos da divindade suprema, Deus, cabendo a cada um despertá-los por esforço pessoal. Fazendo correlações com a cor rosa, que revela afeto, amor, fica cientificamente esclarecido que não é possível alguém expressar amor pleno, amor incondicional, se estiver, por evolução espiritual, na frequência que identifica o início da vibração dessa cor. O indivíduo exterioriza o amor à medida que aumenta a frequência de sua chama crística. Entretanto, para vivenciar plenamente o amor incondicional,
terá de ter alcançado a frequência fronteiriça à vibração da próxima cor, ou seja, ter aumentado a sua frequência em 40 trilhões de vibrações por segundo. Por não existir acaso na criação, não é por acaso que existem os representantes dos céus mal-humorados na terra. Pessoas querendo guiar almas para o reino da essência quando ainda não são portadoras da motivação íntima para sua autocondução no plano da imanência. Não conseguem alegrar-se com a vida, não conseguem sorrir para a vida, não possuem magnetismo acionador de consciências. São pessoas que têm lânguida vontade de se tornarem intermediárias entre o céu e a terra, mas falta-lhes evolução espiritual compatível para ter energia aglutinadora e ser portadoras de auras com a cor azul celeste. Por ser o nosso sagrado propósito despertar os atributos divinos de que somos portadores, durante as reflexões que estamos fazendo quanto aos novos rumos do cristianismo, não economizemos nossa capacidade de imaginar os belos panoramas das dimensões habitadas pelos anjos, as sublimes emoções que sentem as consciências angelicais, os perfumes dos jardins edênicos, as sacras melodias dos anjos da música, a divinal policromia nas esferas em que o amor é a crisca argamassa para as criações mentais. Assim, sutilmente, estaremos trazendo ao consciente a imaculada essência de Deus que somos, nosso Cristo interno. Tenhamos em mente que, ao entrar em ressonância com o Cristo Criador, as realizações do Cristo Criatura tornam-se infinitas para os olhos humanos, sendo capaz de produzir magníficas proezas, manipulando as energias da natureza em benefício de seus semelhantes. Produzir verdadeiros milagres só decifrado pelos cientistas de abrangência cósmica. É o Cristo Criador que, por intermédio do Cristo Criatura, transforma pântanos em jardins de lírios imaculados e perfumados com a essência de Deus vida. Exercitemos nossa capacidade de trazer ao consciente o nosso Deus imanente, visando a nos emocionar com a magnífica obra do Deus transcendente, com os divinos atributos da divindade suprema em ação consciente. Libertaremos os nossos críticos sentimentos e assumiremos a nossa identidade na condição de espírito cósmicos, eterno e imortais. Com as nossas elucubrações, podemos deduzir que sentiremos sublimes emoções durante os próximos passos no caminho da eterna evolução, quando a nossa atenção estará voltada para o trabalho das virtudes potencialmente existentes em nosso âmago. Em função da nova visão quanto ao sentido sagrado da vida, daremos um polimento em nossa sensibilidade para que entremos na frequência do Cristo Amor. O atual estágio evolutivo solicita que vivamos em harmonia íntima, considerando que consumimos 2.160 anos terrenos atravessando o signo de Peixes, trabalhando no polimento de nossos sentimentos crísticos para, atualmente, colocá-los em ação. Por ser constante universal, será exigido, pela lei da evolução, vivenciamento evangélico dos qualificados que permanecerão na Terra na era do mentalismo, de forma que fraternidade, solidariedade, compreensão, honestidade, afeto, ternura, mansuetude, benevolência, parcimônia, misericórdia, o ato sagrado de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sejam tão naturais quanto o perfume que exala do sândalo quando cortado pelo machado da incompreensão humana. Adventos crísticos. O trabalho pessoal de conscientização quanto ao sentido sagrado de vivermos fraternalmente é lento e exige paciência, perseverança e, sobretudo, conhecimento das leis do Criador. Os adventos do Cristo Pai vão sinalizando sutilmente quanto aos nossos ajustes diante da lei da evolução, para que não cheguemos do outro lado da vida decepcionado com nossas atitudes devido a, por interesse quaisquer,
termos abraçado as fantasias religiosas como escudo para tirarmos proveito na condição de astutos e, assim, enganarmos os desprovidos do conhecimento libertador. Angustiado por termos negligenciado as oportunidades apresentadas pela vida para o nosso autoencontro. Estejamos certos de que, na busca consciente da autoiluminação, a vida exige movimento do dínamo interno e eterno de nossa alma, para ela, por esforço pessoal e intransferível, descobrir que é luz e que deve acelerar a sua usina íntima e tornar-se luminescente. Arrastando-nos, carregando o peso da culpa por termos fechado os nossos ouvidos para não atender ao Cristo chamado de Jesus, nos falando na condição de porta-voz do Cristo. Quem sou eu, perguntai-me? Sou o calor do sol matinal que vela o desabotoar da florzinha que ninguém vê. Sou o equilíbrio que na variação alternadora dos elementos a todos garante a vida. Sou o pranto da alma quebrantada em que desabrocha a primeira visão do divino. Sou o equilíbrio que na mudança dos acontecimentos morais a todos promete salvação. Sou o rei do mundo físico de vossa ciência. Sou o rei do mundo moral que não vedes. Sou o sorriso da criança e a carícia materna. Sou o germinado daquele que corre implorando salvação. Sou o calor do primeiro raio de sol da primavera que traz a vida. E sou o vendaval que traz a morte. Sou a beleza evanescente do momento que foge. Sou a eterna harmonia do universo. Sou o amor por força. Sou ideia, sou espírito que tudo vivifica e está presente. Sou a lei que governa o organismo do universo com maravilhoso equilíbrio. Sou a força irresistível que impulsiona todos os seres para a ascensão. Sou o cântico imenso que a criação entoa ao Criador. Tudo sou e tudo compreendo, até o mal, porquanto o envolvo e o limito aos fins do bem. Meu dedo escreve na eternidade e no infinito a história de miríades de mundo e de vidas, traçando o caminho ascensional dos seres que para mim se voltam, seres que atraio com meu amor e que recolherei na minha luz. Nessa mensagem recebida por Pietro Baldi e contida no livro Grandes Mensagens, percebe-se claramente que há momentos em que Jesus fala e outros em que o Cristo fala, mediunicamente através de Jesus. Por mais que nos esforcemos, a nossa evolução espiritual ainda não nos permite imaginar as sublimes emoções vividas pelo Nazareno Mestre quando, a partir do batismo no Rio Jordão, conectou-se por ressonância ao Cristo Rei. Fim do capítulo 7.